sábado. Título da lição e verso. Morte e ressurreição. Morte e ressurreição é o título da lição, verso. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Maravilha. Antes da gente entrar para a lição, vamos olhar os objetivos da lição dessa semana, para entender o que a gente tinha que ter aprendido, sentido e praticado ao longo dessa semana de estudos. Então, o conhecimento da lição dessa semana qual é? A certeza da ressurreição de Cristo, através de quem nossa ressurreição é possível. Okay? Então, o objetivo central da lição dessa semana é a gente olhar para a ressurreição de Cristo, tendo a certeza de que ela ocorreu. E tudo que está ligado a esse fenômeno chamado ressurreição. A gente entender por que Cristo passou pela ressurreição, por que esse processo está descrito, de que maneira isso nos atinge enquanto solução para o problema do pecado. Segundo objetivo, qual é o sentimento resultante disso? O poder vivificante da ressurreição que traz vida aos crentes nesta vida e na futura. Ok? Então, uma vez que a gente entenda o significado da ressurreição de Cristo e o impacto disso na nossa vida, o sentimento resultante é sentir que isso nos vivifica, que o poder vivificante dessa ressurreição aponta para a nossa vida com a esperança também do mesmo fenômeno e com a esperança também da vida eterna ou da recuperação da vida inicial proposta por Deus. O terceiro objetivo é a prática, o que a gente deve fazer com esse conhecimento e com esse sentimento. Ter vida plena, com base no poder da ressurreição disponível a todos os crentes. Ou seja, o sujeito que sabe que tem vida eterna disponível vive de que jeito hoje? Simplesmente despreocupado. Se eu sei que eu tenho vida eterna disponível, totalmente ganha, absolutamente definida, quais são as minhas preocupações com a vida atual? Essa é a lição grande a ser aprendida na prática. Okay? Essa é a grande lição a ser aprendida na prática. Então vamos lá, voltamos ao início da lição. Agora vamos tentar entender o texto da lição dessa semana. A lição vai caminhar em duas direções. Uma direção ela vai tentar contornar esses três objetivos, embora ela contorne bem de bordo, só vai passar nesses objetivos lá pela quinta-feira. Mas de qualquer forma, os primeiros elementos que a lição traz evocam alguns dos problemas que a gente tem naquilo que é o contraponto dessa mensagem. Lembra, a gente já viu na lição da semana passada e em outras do trimestre, de que tudo aquilo que Cristo nos ensinou, porque esse é o objetivo central da lição do trimestre, tudo aquilo que Jesus nos ensinou, seja pela vida ou pela mensagem, de alguma maneira tem uma contrafação. Jesus transformou a forma de pensar do ser humano pela vida, pela prática e pelos ensinamentos, dividiu a história do mundo em dois, mas Satanás não está contente com isso. Nunca esteve. Portanto, o que ele faz? Ele cria um desvio, cria uma rota paralela. E essa rota paralela derruba, ou tenta derrubar, melhor dizendo, os elementos centrais da mensagem de Cristo, da vida de Cristo, da convivência que o cristão possa ter com essa mensagem. Então, essa história paralela é parte do estudo da lição dessa semana. Por isso ela começa discutindo as questões de fundamento teológico a respeito do estado do homem na morte. Há uma porção de formas da gente abordar esse tema e tentar derrubá-lo, ou apontar para esse tema e tentar fundamentar as questões de base de vida e morte, para depois entrar na discussão de ressurreição. Eu não tenho tempo e nem vou entrar no mérito da discussão teológica dos termos, porque só isso leva o resto da tarde. Mas há algumas coisas da lógica disso que a gente precisa entender. E se entender isso, achar os fenômenos de base da parte teológica fica mais fácil de fazer sozinho depois. Então eu vou entrar por essa via, porque essa é curtinha, em 10 minutinhos a gente resolve a conta, e se você entender essa lógica, você dá conta de responder ou de apresentar qualquer tipo de argumentação, encontrando nas perguntas que te fazem a respeito de qualquer texto, a resposta primária dessas questões. Então assim, primeira questão que a gente precisa entender. Há um ponto de partida de toda a discussão que é vida. Há um ponto de chegada de toda essa discussão que é morte. E há um ponto de saída de todas essas questões que é uma pergunta. Essa é a lógica
dessa discussão a respeito de vida e morte. Ou seja, o ser humano foi criado de que jeito? Vivo. Foi criado para ser vivo por quanto tempo? Sempre. Então a vida de base do ser humano é essa aqui. Qual é o resultado do pecado? Morte. Qual é o tipo de vida que eu tinha? Qual é o resultado do pecado? Morte. Essa é a primeira coisa que a gente não pode perder de vista. E é a primeira coisa que Satanás tira da reta. Esse é o nó de toda essa discussão. A vida proposta por Deus é eterna. A morte que Satanás tenta me focar é uma morte... Oi? É uma morte... situacional, contingencial, circunstancial, temporária. Esse é o foco para onde ele leva a nossa atenção. Quando ele leva a nossa atenção para cá e não para cá, o que ele possibilita? Que eu continue vivo. Qual é a proposta dele? Ele divide esse sujeito que está aqui em dois. Uma parte desse sujeito morre. Outra parte desse sujeito vive. Então, essa é a proposta dele. Portanto, ele desfocou o resultado da criação. O resultado da criação é morte eterna, porque eu fui criado com vida eterna. Quando eu desfoco o sujeito e divido o sujeito em dois, eu digo, uma parte dele morre, uma parte dele fica viva. Esse é o desenho, essa é a lógica montada no processo de base. Portanto, todos os textos da Bíblia que de alguma maneira você olhar, que deem a impressão de que isso aqui seja verdade, lembra que a Bíblia passa por um fenômeno. Tradutore, traitore. Quem traduz, trai. Okay? Então, se eu tenho um sujeito que traduz o fenômeno, e esse sujeito que traduz o fenômeno não traduz a partir da criação, traduz a partir do segundo estágio desse fenômeno, qual vai ser o resultado dessa tradução? A traição do fenômeno. Portanto, se eu quiser entender vida e morte na Bíblia, eu tenho que voltar ao texto de base, como é que o ser humano foi criado, e para isso eu preciso abrir a Bíblia em que texto? Gênesis, capítulo 2. Quando eu abro Gênesis, capítulo 2, o que eu encontro lá? De que jeito o ser humano foi criado? Os primeiros versos do capítulo depois dos 3 primeiros, ou seja, do 4 em diante. Quando eu encontrar lá a criação do homem, o que o texto vai dizer? Criou Deus, pois, um boneco, fez um boneco de barro, soprou nas suas narinas o quê? Fôlego de vida. Ruá, ar, fôlego de vida. O resultado disso qual é? O ser humano se tornou alma vivente. Tem algum espaço para duas entidades aí? Não, a palavra é uma só, nefesh, ser vivo. Portanto, quando Deus soprou nas narinas fôlego de vida, o resultado é um só, ser humano. Quando o ser humano morre, qual é o resultado? Do pó foste feito, ao pó tornarás. E o fôlego de vida volta para Deus que o deu. Todos os textos de Eclesiastes vão apontar nessa direção. Eclesiastes capítulo 5, capítulo 9, todos os textos que estão lá vão apontar nessa direção. Portanto, para eu entender esse fenômeno, eu só preciso de uma coisa. Voltar à base e entender o fenômeno de partida, e entendendo o fenômeno de partida, eu entendo todas as resultantes. Essa é a lógica do modelo. Se a gente entender essa lógica do modelo, nenhum texto nos pega na curva. Não importa que tipo de tradução ele tenha tido, ou que tipo de abordagem interpretativa ele tenha. A pergunta que eu sempre faço é retornar o leitor para onde? Ponto de partida. Bom, mas eu tenho um outro lado que eu também posso olhar, que fecha a coerência com o fenômeno todo. Qual é o ponto de chegada? O ponto de chegada que está com interrogação, qual é? O oposto do quê? Desse. Esse aqui já está definido. Todo sujeito que pecou, morre. Morre por quanto tempo? Para sempre. Mas há uma alternativa. Qual é a alternativa? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? Percebe que está qualificado? Não é o dom gratuito de Deus é a vida. O dom gratuito de Deus é o quê? Vida eterna. Por quê? O que eu perdi? Vida eterna. O que é o dom gratuito? Vida eterna. Portanto, o que é o dom gratuito do pecado? Morte eterna. Entendeu? Então, se eu ponho do lado de cá, vida eterna, de qual vida eterna nós estamos falando?
da primeira. Então eu volto lá e vejo qual era a primeira. Qual era a primeira? Soprou, pois, Deus nas narinas fôlego de vida e se tornou ser vivo, a alma vivente. Quando morreu, o que aconteceu? Acabou tudo. Quando voltou a viver de que jeito? Não, voltou a viver num estado intermediário, que nem é aquele nem esse. É alguma coisa híbrida que não é nem uma coisa nem a outra. Entenderam onde está o nó? Ou seja, a lógica é tão simples do modelo, que qualquer tentativa de desviar essa lógica é uma invenção que não tem pé, não tem sustentação. Mas por que toda essa invencionice de eu segmentar esse ser humano, criar uma dualidade que está ilustrada de forma física do lado de cá, de forma imaterial do lado de cá, para redundar na extinção disso aqui, porque esse aqui vem para cá e esse aqui passa adiante para sempre. Qual é a lógica de eu dividir o ser humano em dois para criar esse fenômeno? Simples. De quem é essa vida aqui? Portanto, o que é pecado? Se eu separei de Deus, o que acontece? Por quê? Porque a vida é dele, não é minha. Se eu volto para Deus, o que eu preciso para conviver com Deus? Vida. Mortos não convivem com Deus, só vivos. Outra questão de base. Portanto, se eu divido a estrutura e digo, isso morre, isso permanece, eu preciso de Deus para alguma coisa? De quem se tornou a vida? Minha. Minha propriedade, minha possessão, minha estrutura. Se a vida é minha, se ela é minha possessão, minha condição, eu não preciso de Deus. Qual é a intenção de Satanás? Volte a Gênesis 3. Qual era a intenção de Satanás? Deus é um sujeito que não é como diz ser. O que Deus quer é que você fique dependendo dele o tempo todo. Ele está escondendo o jogo. Então come da árvore, porque se você comer da árvore, você vai se tornar igual a Deus, conhecedor do bem e do mal, e dominando absolutamente todas as suas questões. Entenderam o que aconteceu? Portanto, todas as tentativas de Satanás no desvio de foco das mensagens bíblicas ou das mensagens de Deus é sempre criar um ponto de cisão entre o homem e Deus. E o melhor ponto de cisão entre o homem e Deus é deixar o homem do lado de Deus, mas do jeito errado. O melhor jeito de cisão não é afastar o ser humano de Deus, porque isso é mais difícil. Porque o ser humano o tempo inteiro percebe que há algo que chama esse ser para a necessidade de algo que o tenha criado. É muito difícil você encontrar um sujeito legitimamente ateu no mundo. São muito poucos. Muito poucos mesmo. Agora, a melhor forma de você manter o ser humano no erro é dar ao ser humano a certeza de que Deus existe, mas de que o ser humano é autossuficiente. Então você cria um meio do caminho. E esse meio do caminho é esse aqui. Não importa por que porta você desenhe isso. Se é a porta cristã, que é essa aqui, corpo e alma. Se é a porta pagã, que é o mesmo fenômeno. Se é a porta de uma abordagem esotérica, que caminha pelo mesmo fenômeno. Não importa qual a porta religiosa que você bata. Se dividir o ser humano em dois ou em três, o resultado disso é um só. Independência e autonomia. Autossuficiência, melhor dizendo, não autonomia. Independência e autossuficiência. Esse é o desenho. Então vamos na ordem só para não me perder. Fala aqui, fala aqui, fala ali. Duas perguntas. A primeira é com respeito à morte. Jesus falou em João 11:11, Lázaro dorme. Eclesiastes fala que todas as memórias da pessoa já estavam na morte. Jó fala que ele dorme também. Isso. Então, veja bem. Eu acho que Jesus podia falar isso, mas eu vejo muita gente falar, não, fulano dormiu, o sono da morte. Mas veja bem, a pessoa quando dorme, ele tem consciência, ele sonha, ele ronca, ele acorda brigando, não, acorda não, levanta, brigando, que nem isso acontecia comigo quando era criança, né? Eu acordava, levantava brigando com meu irmão, dormindo, né? Perfeito. Até que um dia meu irmão me deu umas boas tapas e eu parei, né? Aí, quer dizer, e o outro é as pessoas no vale de
Seol, né? Quer dizer, o que é isso, queimar eternamente? Aquele vale era uma espécie de paixão, né? Perfeito. Seria queimar pessoas ali também? Vamos lá, já chega lá. Deixa eu pegar as outras duas perguntas e eu volto para a sua de base, que eu já mato uma vez só. O que impressiona é desde lá no começo, depois do pecado, a pessoa acreditar na vida pós-morte. O paganismo, que o senhor salientou aí, ele continua hoje na maior igreja. E eu era tomado por isso, porque nós somos já julgados. Aí morreu, vai para o julgamento. E aí que a gente vê nos noticiários que fulano subiu, que amado de não sei o quê, que o comentarista está lá no céu. Toda a visão é uma visão espírita. Uma outra coisa, isso está lá, o máximo dos máximos é isso. Uma outra coisa que eu queria perguntar, essa é uma pergunta mesmo. O que aconteceu com os caras que foram ressuscitados? Tanto Lázaro como dois outros milagres, quanto aqueles que, quando houve a ressurreição, eles começaram a andar por lá. O que houve? Não tem a solução? Tem, mas segura essa que eu vou emendar na Bíblia. É exatamente a resposta da Bíblia. Vamos lá, próximo. Eu queria saber dessa questão da lógica de corpo e alma, onde é que estaria a lógica do purgatório? Beleza, é a terceira parte da resposta da Bíblia. Então, vamos agora. Qual o resultado da vida? Que morte? Beleza, quando? Morte eterna? Quando? Vamos lá, o salário do pecado é a morte. Quando? Imediatamente após o quê? Pecado. Por que não morreu? Por que não morreu? Adão e Eva pecaram, não pecaram? Não. Se eu disser passou a morrer, isso é o que Satanás conta para mim. É imediatamente, senão Satanás está certo. O salário do pecado é a morte. Mas para que isso não ocorresse, tem um texto na Bíblia que responde isso. Cordeiro morto desde... Portanto, o preço da morte estava pago quando? Antes do pecado ocorrer. No momento exato que o pecado ocorresse, o que tinha que acontecer com o ser humano? Morte, porque Deus não mente. Porém, o que Deus fez antes de o pecado ocorrer? Morreu. Portanto, no segundo seguinte, no milésimo de segundo seguinte ao pecado, ou quantas partículas menores de tempo você conseguir dividir, até o nada, nesse exato momento do nada, Cristo já pagou o preço do pecado. Portanto, o milésimo de segundo seguinte ao pecado é dom gratuito de Deus. Ponto. Isso é graça. Ok? Diga. Não, tranquilo. A morte não se deu na cruz? Sim. Então, Sim. A morte de quem se deu na cruz? de Cristo. Qual Cristo? Filho de Deus. Qual Cristo? O que se fez homem. Qual Cristo prometeu a morte? O que se fez homem ou Deus? Deus tem tempo? Então se ele disser, vou morrer, isso para Deus significa o quê? Morri. Se eu disser, vou morrer, eu estou preso ao quê? A um negócio chamado linearidade do tempo, que eu posso mudar de ideia. Deus nunca muda. Então se ele disse, eu vou morrer, eu morri. Ponto. Deus não muda. A grande questão é que quem prometeu vida, tem vida. Essa é a diferença entre Deus e Satanás. Quando Satanás diz assim, certamente não morrerás, ele está baseando essa afirmação em quem? Nele, porque ele não morreu. Por que está vivo? Porque Deus permitiu, porque Satanás não tem vida. Portanto, ele baseou a sua afirmação num sofisma, numa mentira misturada com uma verdade. Eu estou vivo, eu só não conto que eu estou vivo por causa dele. Entendeu? Essa é a diferença. Então, quando eu tenho um ponto de partida que está claro a esse nível, quando Deus diz Cordeiro morto desde a fundação do mundo, significa o quê? Que a reserva está feita e o cheque está na mão de quem?
Não. Se o cheque estivesse na mão de Deus, ele poderia mudar de ideia. O cheque estava na mão de quem? De todos os seres criados do universo. Essa é a diferença. Portanto, eu entrego o cheque para você e digo: Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Quem decide se vai descontar o cheque ou não? Mas o cheque já tem fundo. E fundo por quanto tempo? Eterno. Entendeu? Isso é Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Numa ilustração humana, obviamente, tá? Para entender a lógica disso. Só para pegar a lógica sequencial. Então, se a gente resolver o ponto de partida, e o ponto de partida é esse, por que Adão e Eva não morreram? A graça já estava dada. Bom, se a graça já estava dada, a partir desse momento, que ser humano eu tenho? De fato, um ser humano dual. Só que não a dualidade montada por Satanás. Qual é a dualidade do ser humano? Pecador ou salvo? De quem depende isso? Exclusivamente da escolha de quem? Do pecador ou do salvo? Que parte do ser humano é pecador? Ele tem parte? Então, que parte do ser humano é pecadora? Que parte do ser humano pode ser salva? Toda. Portanto, a decisão não é entre partes, a decisão é se eu sou salvo ou se eu sou pecador. Não tem como deixar o corpo do lado do pecado e a alma do lado da salvação. Então, o que Satanás faz agora? Ele divide de novo. Já que o fenômeno depois do pecado é esse, o que ele faz? Divide o sujeito. Qual parte do ser humano é salva? O corpo ou a alma? Qual parte do ser humano peca? O corpo ou a alma? Percebe? Uma vez que Deus resolve a conta, Satanás cria uma nova divisão. Ou seja, não importa para que lado você vá, ele sempre vai criar um modelo sofismático para derrubar o sujeito. Bom, qual parte sofre o castigo? O corpo ou a alma? Não, o corpo já foi. Qual parte sofre o castigo? A parte que é eterna. Essa fica queimando, 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 queimando ad eterno, porque ela é eterna. Qual parte também é salva? A alma. Porque ou ela fica queimando durante um tempinho, chamado purgatório, ou nem queima e passa direto se o sujeito já for santo desde a vida. Se ele já está salvo desde a vida, para onde ele vai? Direto e reto para o céu. Se ele é pecador, para onde ele vai? Aí depende. Então vamos criar uma divisão de novo. O corpo eu já sei para onde vai, mas a alma pode ir para um de dois lugares. Para o purgatório ou para o inferno. Percebe? Eu vou quebrando a fórmula e dividindo, quanto mais por quê? Eu vou satisfazendo as necessidades de todos. Eu olho para o sujeito e falo: é um desgraçado tão grande que não merece o céu. Aí eu olho para o outro e falo: ele é um desgraçado, mas ele merece pagar pelo que fez, mas merece o céu no final da curva. Então eu crio uma nova divisão. Purgatório. E aí eu prendo um monte de pessoas que vão orar por quem? Pelo sujeito que está aqui. Aí eu crio até dia para comemorar isso, 2 de novembro está aí chegando. Percebe? Esse é o desenho. Quando eu faço isso, da onde eu estou desviando o foco? Está aqui, ó. O que a cruz pagou? O que se perdeu. Bom, se perdeu, a cruz pagou aquilo. Se a cruz pagou aquilo, a vida não pode existir como coeficiente eterno antes da cruz. Ela só pode existir depois da cruz. Você vai olhar isso na Bíblia de forma clara, no texto de Paulo. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé. Vai lá, então qual é o fenômeno que me tira da morte? Qual é o fenômeno que me tira da morte? A ressurreição de Cristo. Beleza, que parte de Cristo ressuscitou? Corpo, a alma, ou não existe corpo e alma e ressuscitou tudo? Beleza, durante o período da morte, o que Cristo fez? Foi para o vale de Seol. E lá descansou durante, entre aspas, 3 dias. Curiosamente, o meio desse dia qual é? Qual é o fenômeno de partida? O reconhecimento pleno da dependência de Deus. Que dia Cristo descansou? Percebe? Cristo morreu com pecado ou sem pecado? Sem pecado. Durante aquele dia que ele descansou, descansou com pecado ou sem pecado? Absolutamente sem pecado. Quando ele ressuscitou para fazer o quê? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. O que Jesus já levanta fazendo?
trabalhando. Vai contar para os outros que eu ressuscitei e dá um tempo porque eu ainda não subi para o meu Pai. Eu tenho que prestar contas daquilo que eu fiz durante os 3 anos e meio do ministério. Morri sem pecado, preciso recuperar o que eu deixei lá quando saí. E aí você vai a Apocalipse, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, você vai ver essa cena lá. Qual é a cena? O capítulo 5 é que descreve centralmente essa cena. O capítulo 4 abre a descrição do trono de Deus. E todo mundo lá parado e esperando qual vai ser o destino do universo. João é chamado para olhar essa cena, adentra a porta do céu, a porta do santuário de Deus, chega ao trono de Deus e o que ele vê? Sentado no trono de Deus, ao redor os serafins, os 4, com a descrição das características de Cristo, o leão, da tribo de Judá, o novilho, aquele que serve, a descrição da águia, todas as descrições que você vê ali são as descrições do ministério de Cristo. Está todo mundo esperando, e os 24 anciãos lá, plantados, esperando para assentar, para começar o quê? O grande julgamento, Daniel 7:25. Qual é a próxima cena do capítulo 5? João vê tudo aquilo e de repente percebe que na mão daquele que está sentado no trono tem um livro selado com 7 selos, que ninguém é achado digno de abrir. E aí o que João faz? Chora copiosamente, se desespera. Só até o anjo encostar as mãos nele e dizer o quê? Calma, você ainda não viu a cena toda. Quando ele levanta os olhos, enxuga os olhos e recupera o foco, o que ele vê? Entra na sala do trono um cordeiro tal qual sido morto. Lembra da cena de Maria? Não me detenhas, porque ainda não subi ao meu Pai. Enquanto Maria vai contar, ele vive, Jesus está fazendo o quê? Reassumindo todo o poder do universo. Pega o livro da mão do Pai, e quando ele pega o livro da mão do Pai, qual é o cântico no céu? Digno. Digno é o cordeiro que foi morto, de abrir o livro e desatar os seus selos. O universo está salvo. Essa é a descrição. Portanto, em que momento a gente está? Morte e ressurreição. Se a ressurreição não ocorreu, é vã a nossa fé. E se Cristo, que era santo, tinha corpo e alma, a sua alma já estava onde? Então me explica a ressurreição. Se Cristo já era santo, não passou pelo purgatório nem para o inferno, sua alma estava onde? No céu. Em que momento? No milésimo de segundo posterior à sua morte. Portanto, Cristo é um baita mentiroso, porque disse, não me detenhas porque ainda não subi para o meu Pai. Pior, o credo diz isso. Morreu, foi sepultado, desceu ao Seol, a mansão dos mortos, a sepultura. Ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, de onde há de vir para fazer o quê? Julgar os vivos. Espera lá, se ele vai julgar os mortos, como é que os mortos já estão no céu? O próprio credo, que foi fundamentado no texto bíblico, já descreve que isso não é verdade. Porém, o desvio de foco me leva para uma outra interpretação. Isso chama desvio de foco. Por que é importante compreender que Cristo ressuscitou? Porque essa é a única porta de entrada para onde? Ninguém vai à vida eterna, a não ser que já esteja vivo quando Cristo voltar. E aí não passa pela morte. Mas se não estiver vivo, só tem um jeito de entrar lá. Ressurreição. Esse é o desenho. Esse é o formato. Ou seja, essa lógica, que é a lógica bíblica, que não pode sair da nossa mente. Por quê? Senão todas as análises de textos que alguém levanta para questionar alguma coisa sobre o processo, ela parte do pressuposto de um elemento secundário dessa lógica, que já é a distorção. Então, o melhor jeito de você se livrar desses tipos de argumentação sobre o que é vida eterna, o que é estado do homem na morte, é você entender qual é a lógica do pecado. E ela está baseada em 4 ou 5 textos na Bíblia. Os 3 primeiros, Gênesis 1, 2 e 3. O texto da ressurreição, Tessalonicenses 4 ou Coríntios 15. E os textos da vida eterna, baseados na morte de Cristo. Quando é que Cristo entrou no céu. Se você pegar só esse bloco de textos, você tem a lógica, o panorama inteiro montado da história da vida humana, da história da morte e da história do céu. Okay? Esse é o panorama. Com esse panorama, você consegue resolver qualquer texto que te trouxerem. Por quê? Porque qualquer texto que te trouxerem é um texto que depende da gente entender 3 palavrinhas. Gêena, Hades e Seol. Hades e Seol, um é tradução do outro, Seol o hebraico, Hades o grego. Se é tradução direta, Seol é sepultura, tradução direta não pode ser o quê?
não pode ser inferno, terá que ser o quê? Sepultura. O Geena, que está ali, é a única situação que a gente teria alguma possibilidade de discussão a respeito do quê? De castigo, mas está numa parábola e num modelo metafórico, junto com Hades. Ou seja, sai de lá um desenho e você tem uma aplicação equivocada do termo. Portanto, o que a gente precisa voltar? Depois só precisa voltar na parábola e entender se aquilo é uma parábola ou é um texto literal. Se for um texto literal, então o inferno existe. Se não for um texto literal, é uma parábola. Portanto, tudo nela será metafórico. E aí eu tenho que entender metáfora do quê? Que é a última parte do desenho. Quem tinha levantado? Doutor, nós estamos abrindo um pouco. Eu acordei. Abrir um pouco mais o leque. Eu não tenho dúvida disso aí, mas uma coisa que eu estudei várias vezes, com a lição da semana, que todos que estão no sepulcro ouvirão sua voz. Todos. E todos serão ressuscitados. Agora, a minha única abertura do leque aí, que o pastor me clareia demais, qual o tempo que existe entre os salvos e os perdidos quando todos são ressuscitados? Beleza, vamos à pergunta dele então, o que é o sono? Por que a morte é descrita na Bíblia como um sono? Porque a pessoa não sabe nada. Porque todos, em primeiro lugar, ressuscitarão. Portanto, o que era morte eterna para todos deixou de ser. Por quê? Porque a morte eterna foi transferida de tempo. Ela saiu daqui, que era o momento inicial do pecado, e foi para onde? Para cá. Quando é que a vida eterna será concedida? Quando a vida eterna será concedida? Por cheque predatado quando? Ela é cheque predatado aqui para a decisão. Ela é cheque predatado aqui para a decisão. É a continuidade daquilo, a confirmação do saldo do cheque. E ela é cheque predatado aqui. Segunda vinda. Quando é que ela é cheque final? Descontado. Depois do milênio. Depois do milênio, o que acontece? Aí sim se cumpriu. Todos foram despertados do sono da morte. Uns para vida eterna, outros para morte eterna. Os que foram despertados para a vida eterna foram despertados quando? Aqui. Bem-aventurados aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Os que foram ressuscitados aqui, depois do milênio, curtirão a sorte. Morte eterna. Porém, todos serão ressuscitados. Por quê? Quando é que acontece o julgamento? Para quem ressuscita aqui, aconteceu quando o julgamento? Sala do trono, a cena que eu acabei de descrever de Apocalipse 4 e 5. Todo aquele que se encontra inscrito no livro da vida pode ser julgado por quem? Por Deus. Todo que não se acha inscrito no livro da vida será julgado por quem? Pelos seus pares, durante 1000 anos no céu. Que legitimam a escolha que Deus fez de dizer, esses não podem entrar. E aí as testemunhas do reino, aqueles que viveram por Cristo ao longo de toda a sua vida, fazem o quê? Confirmam o juízo de Deus. Confirmado o juízo de Deus, o que pode Deus fazer? Lembra, é um tribunal. Eu tenho o tribunal e quem está no tribunal? O advogado, está no tribunal o juiz final, mas que não exerce o papel de juiz diretamente, está transferido esse papel a Cristo, o sumo sacerdote, para executar o juízo no final. Quem é que vai executar o juízo no final de tudo? Pai, Filho, o Espírito, Deus. Por que Cristo é coroado no alto dos muros no final da história? Diante de todos aqueles que ressuscitaram. Leia lá, a última cena do conflito, o último capítulo do grande conflito. Porque eu preciso definir que Jesus é Deus e tem a autoridade para fazê-lo. E reger as nações com cetro de ferro. Essa é a cena. Então quando eu começo a olhar essas descrições, é que eu entendo todos esses fenômenos e alinho tudo isso. Portanto, de novo, se eu entendo o que foi a morte e a ressurreição de Cristo, isso se descortina. Descortinando isso, o que eu tenho? Certeza clara de que eu posso, mesmo morrendo, voltar a viver. Logo, que preocupações eu tenho na vida? Lembra? O último objetivo da lição. Quem está com a vida eterna garantida, que preocupações tem na vida? Nenhuma. Posso ter problemas na vida. Posso ter circunstâncias
na vida. Mas onde está o meu foco? Na vida eterna prometida por Cristo. Com que nível de rigor? Ele morreu, ele ressuscitou. Somos crentes de um Deus vivo, não morto. A diferença é que Satanás faz a gente ser crente de um Deus morto, não vivo. E ele tira o Deus vivo de cena e põe um monte de intermediários nessa cena. Portanto, para eu ser salvo, eu dependo de quem? De santo A, santo B, santo C, intermediário D, intermediário E, intermediário V. Ele tira o foco daquele que é o Deus vivo, o Deus soberano. Então, esse resgate está centrado na morte e na ressurreição de Cristo. Fala aqui e a gente... Só voltar um pouquinho, porque você falou, você citou uma coisa aqui, levantou uma dúvida. A respeito que Deus ele já havia pago o preço. Então ele sabia que o ser humano tem pecado. Sim. Por isso ele chama onisciente. Deus sabe de quê? Tudo. Quando? No marco zero de tudo. Ele sabe tudo. Saber e interferir são coisas diferentes. Saber é uma coisa, interferir é outra. Portanto, quem é que tem que aprender? Deus tem que aprender alguma coisa? Deus tem que sofrer ou viver alguma coisa? Não. Quem é que tem que viver? Eu. Por quê? Deus quer seres humanos ou seres no universo que sejam terminantemente livres. Só tem um jeito. Deixa viver. Só tem um jeito. Deixa viver e paga o preço de deixar viver. Qual é o preço que Deus escolheu pagar? O trabalhão de ter que acompanhar tudo isso que está acontecendo. O trabalhão de ter que pagar com a própria vida o que está acontecendo. Precisava disso? Não, Deus é completo em si mesmo. Não é Deus que precisava de alguma coisa. Quem precisava de alguma coisa é os seres que Ele criou. Deus é amor por isso. Não preciso de nada, mas assim, ainda assim quero partilhar esse amor. Mesmo que dê uma dor de cabeça sem tamanho, eu quero partilhar. Isso é amor. Porque nenhum ser humano que eu conheço na Terra, por melhor que seja, faria isso. Em que momento se encaixa a ressurreição parcial descrita no Evangelho? Escutaram a pergunta dele? Não? Em que momento se encaixa a ressurreição parcial descrita na Bíblia? Até aqueles que o traspassaram verão a vinda de Cristo. Um pouquinho antes de Jesus voltar, lembra a cena? Pequena nuvem do tamanho da mão do homem, vai crescendo até que se vê Cristo sentado nas nuvens do céu. Um pouquinho antes de Jesus voltar, quem ressuscita? 2 grupos de pessoas. Todos os que morreram na promessa do terceiro anjo, na mensagem do terceiro anjo. Quando é que Jesus poderia ter voltado dentro do cumprimento profético? Um dia depois do desapontamento de 1844, porque a partir dali eu tenho a mensagem do terceiro anjo configurada em proporções de escala. Ok? A partir dali, Cristo poderia ter voltado. Porém, Deus parece retardar a sua promessa, mas não retarda, porque Ele é apenas misericordioso, longânimo, não querendo o quê? Que ninguém se perca. Lembra que o ninguém está dentro de um contexto. Qual é o contexto? O público-alvo. Qual é o público-alvo? O auditório de Pedro. Qual é o auditório de Pedro? Não esse, o outro. Qual é o auditório de Pedro? Hebreus. Judeus. Esse é o auditório de Pedro. Portanto, quem é o ninguém do texto? Não. Ninguém do texto é aquele que crê nessa promessa. Portanto, quem é o ninguém do texto colocado no contexto histórico que é Laodiceia? O mundo? Não. Não. Quem é o contexto do ninguém? Os crentes. Que crentes? Os crentes na mensagem do terceiro anjo. Quando o texto diz, ninguém se perca, esse é o público-alvo primário. Por quê? O mundo está pronto para Jesus voltar. Quem não está pronto? Quem tem que executar a missão, porque a missão que termina a obra de Deus no mundo depende do derramamento do Espírito Santo sobre um povo. Que povo? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o Espírito da profecia. Portanto, é que povo? O povo que vive depois de 1844, quando o Espírito de profecia se manifesta e aparece a revitalização dos mandamentos de Deus. É ali que aparece o povo. Quando aparece o povo e eu tenho o remanescente constituído e formado, Deus pode voltar, mas depende do quê? De que o povo cumpra a sua missão. Se o povo não cumprir sua missão, qual é a promessa bíblica? O que eu sempre repito, comigo ou semigo, Cristo vem. Portanto, se não cumprirmos a missão, as pedras clamarão. Então, ou Deus volta antes do programado,
depende de nós, ou Deus volta no tempo programado, que é o dia e hora que Deus sabe. E esse dia e hora que Deus sabe só acontecerá se não cumprirmos a missão. Porque aí Ele provoca de fora para dentro a missão e executa o fenômeno. Só que aí de cara, há um grupo aqui que estará vivo e não recebeu, por contingência do seu não cumprimento da missão, a presença do Espírito Santo. Portanto, está terminantemente perdido, mesmo conhecendo toda a verdade, toda a mensagem, tendo feito parte do remanescente. Por isso que a sacudidura acontece. Tira, separa joio e trigo e resolve a conta. Esse é o desenho, esse é o formato. É assim que se resolve essa conta inteira. Vai lá para eu poder terminar. A morte eterna é a resposta do pecado. Imediato. E o pecado, como em 1 João, é a quebra da lei. Então, para justificar que não existe a morte eterna, é necessário, então, quebrar a lei. Não, é porque o conceito que a gente tem de lei está equivocado. A gente tem um conceito de lei que é a lei contingencial. Qual é a lei contingencial que a gente tem? Êxodo 20. Mas quando é que foi dada a lei? A lei foi dada aqui. Essa é a lei. Que lei é essa? Execute a vontade de Deus. Desaprendi a vontade de Deus pela distância. O que Deus faz? Faz serviço de criança. Pega um povo abúlico, saído do Egito, sem capacidade de escolha, que entende chicote e areia. O que Deus faz? Esmiuça a lei em 2 pedaços. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Continuo sendo idiota, não sei o que é amar a Deus. O que Deus faz? Vou te dizer, amar a Deus significa: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem o que há semelhança no céu, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia do sábado para o santificar. O que é amar meu próximo? Não tenho nem ideia de quem é ele. Ok, vou te dizer: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Entendeu a distância? O que é a lei? A lei é: faça a vontade de Deus. Eu não sei o que é a vontade de Deus, então está aqui. Precisa desenhar melhor? Sim, precisa. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, eu porém vos digo: qualquer que zombar do seu irmão, chamá-lo de raca, chamá-lo de tolo, também é réu de morte, porque matar não é só dar o tiro do 38 na testa. Matar é ferir o sentimento do outro. Ouviste o que foi dito aos antigos: não adulterarás, eu porém vos digo o quê? Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela, mesmo que nunca tenha coragem de cometer o ato. Portanto, cada vez que o ser humano se torna mais imbecil, desculpe o termo, o que Deus faz? Esmiuça mais um pedacinho e simplifica para a criança até ficar papinha de neném. Nestlé. Essa é a descrição. Até quanto duram as papinhas? Mateus 5,17, que diz lá: não vim abolir a lei, vim cumprir. Até quando dura a lei? Até que céu e terra passem, nenhum jota e nenhum tio será tirado da lei, sem que tudo se cumpra. Quando é que a lei acaba? Quando é que a lei termina? Quem é justo, pratique justiça. Quem é ímpio, continue na piedade. Quando é que a lei acaba? Quando o céu e terra passarem. Porque aí eu vou julgar todos a partir desse parâmetro de papinha de neném que eu dei para todos. Quando a papinha de neném acabar, porque todos foram julgados, o juiz executado, o que acontece com a lei? Tchau. Ela não existe mais. Volta tudo para onde? Vontade de Deus. Volta tudo para cá. Voltou para o início. Preciso da papinha? Não. Se tiver alguma dúvida, para quem eu pergunto? Deus. Voltei ao ponto de partida. Esse é o desenho da história do pecado. O que Satanás faz? Olha, volta o fenômeno, não segue a lei. Não. Percebe? Ele cria dualidades em tudo, exatamente para tirar o meu foco. É o mesmo fenômeno, sempre. Bom, para terminar, saideira. Como é que termina tudo isso? Vamos terminar a esperança, desemboca na esperança. Que só vem pelo quê? Meu povo perece por razões óbvias. Falta de conhecimento. Então, voltando às bases. Tá? Meu povo perece? Não. Por preguiça de ler. Não é por falta de conhecimento.
Então, percebe o fenômeno? Esse é o nosso nome. Ou seja, a gente tem materiais, tem instrumentos. Tudo isso que eu discuti aqui, na realidade está aqui. Para quem gosta de saudosismo, o tio Pedro Apolinário, finado tio Pedro Apolinário, textos de difícil interpretação. Para quem gosta de mais saudosismo ainda, Questions on Doctrine, questões sobre doutrina. Para quem gosta de menos saudosismo, que é mais perto do fenômeno, Francis Nico. Para quem gosta de menos do que tudo isso, tem um tratado teológico que eu não trouxe por causa do peso, que é desse tamanho, dessa idade. E todas as perguntas que você pode fazer sobre doutrina, sobre questionamentos, estão lá. Mas precisa abrir, tirar da poeira. Esse é o nosso nome. Aí tudo isso termina. Eu não vou nem entrar no mérito, porque a lição da escola sabatina é o mínimo da obrigação, né? Mas assim, essa é a resultante que a gente tem do porquê somos Laodiceia. Rico sou, de nada tenho falta. Por quê? Eu tenho todo o conhecimento à minha disposição. Ele só está do lado de fora. Ele tinha que estar onde? Do lado de dentro. Se ele estivesse do lado de dentro, eu não estaria falando rico sou e de nada tenho falta. Eu estaria falando o quê? Fui salvo por Deus, mesmo sendo miserável, pobre, cego. Exatamente porque o conhecimento está do lado de fora, eu contemplo o conhecimento. E quando eu contemplo o conhecimento, eu exalto. Eu sou rico, ninguém tem o que eu tenho. Vírgula. Você não tem nada. É miserável, cego, pobre, nu, porque está do lado de fora o modelo, não do lado de dentro. Então, essa é a questão que fecha o fenômeno da lição. Qual é a minha prática? Depois de entender tudo todos isso. os tempos usávamos perguntas e o professor responde. Sim, com uma nova pergunta. Lembra? Método de Cristo. Todo questionamento retorna com uma nova pergunta. Meus alunos sabem disso melhor do que ninguém. Então, esse é o fenômeno. É essa questão que está atrás de toda essa história. Então, assim, qual é o conselho no final de uma lição de trimestre que estudamos a vida e os ensinos de Jesus? Beleza, não adianta eles ficarem do lado de fora. Eles têm que entrar do lado de dentro. Desculpe o pleonasmo do fenômeno. Tem que entrar. E se entrar, tem que sair. Porque ele só permanece dentro se sair. E essa é uma regra do jogo que também faz parte do fenômeno de salvação. O conhecimento não permanece dentro se ele não sai. Mas espera lá. Se ele sair, não está mais dentro. Sim. Continua lá e abriu espaço para um novo conhecimento. Para um novo conhecimento. Porque conhecimento não é material. Portanto, sempre cabe mais um. Só que só cabe se sair. Por isso, esse trinômio. Oração, estudo da palavra e testemunho. Ah, eu não sei testemunhar. Sabe sim, só está com preguiça. Ah, eu não sei dar um estudo bíblico. Sabe sim, só está com preguiça. Você pode não saber comparado com outra pessoa ou com outro jeito de fazer, mas do seu jeito e da sua forma você sabe fazer. E você vai partilhar aquilo que você tem, não aquilo que outro tem. Você vai partilhar aquilo que você aprendeu, não aquilo que outro aprendeu. Ou seja, você nunca vai dar estudo bíblico como eu dou. Porque eu sou bom? Não, é porque você não é eu, entre aspas. Se você fosse eu, daria como eu dou. Mas você nunca será eu. Como eu também nunca vou dar estudo bíblico como você dá. Simplesmente porque eu não sou você. A pergunta, isso faz alguma diferença em quem está aprendendo? Nenhuma. Porque cada um aprende a partir daquilo que lhe foi transmitido. O máximo que pode acontecer, que é o que acontece comigo, é você ter que chegar e falar o seguinte: olha, essa pergunta eu não sei a resposta, mas amanhã eu te dou a resposta. Estou devendo uma para ele. Já está lá. Separadinho. Coríntios 6. Coríntios capítulo 6. Esse é o desenho. É assim que funciona. E é assim que aprende. Por quê? A pergunta que eles fizeram, eu já tinha estudado, mas não lembrava onde estava. Falei, ok, vou ter que pesquisar de novo, que de cada hora eu não lembro. Cheguei em casa, bati o texto aonde? Pai dos burros. Tiro o livrinho da estante, abro o livrinho, está aqui a resposta. Beleza. A resposta pronta. É assim que funciona. Essa é a nossa missão. Por isso, a missão de Cristo termina com uma ordem. Ide. Fazendo o quê? Discípulos. Depois o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a guardar toda a verdade. Só posso ensinar o que eu sei. Só posso ensinar o que eu faço. Esse é o desenho. Que Deus abençoe a gente, para que a gente antecipe essa cena
possa viver esse fenômeno na época correta. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado, em primeiro lugar, pelo dom da vida, pela possibilidade de vivermos essa contingência da escolha entre a vida e a morte, mas principalmente pela certeza que temos da disponibilidade da vida. Te agradecemos porque um dia esse mesmo Espírito nos chamou das trevas para a tua luz, e agora te pedimos poder para que possamos não só manter essa luz, mas ampliá-la a partir do nosso partilhar com outros que ainda não te conhecem. Perdoa nossos pecados, tem paciência conosco, dá-nos a graça de ainda assistirmos a tua vinda em nossa geração, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém. Sublime amor.